Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal Pequeno Jornalista para a gente falar de um assunto muito interessante que foi destaque nos últimos meses, para ser exato no último mês, que foi o futebol feminino. Como que essa categoria está sendo desenvolvida aqui no Brasil e o que é preciso para ela crescer ainda mais. Nós tivemos no último mês a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que ela aconteceu na França. Provavelmente no dia que eu publicar esse vídeo a gente já vai ter a campeã, então eu vou deixar aqui para vocês depois. E tivemos a participação do Brasil, também vou falar para vocês até onde o Brasil chegou. Agora, o que isso representa para o Brasil, o que isso representa para a categoria? Porque a gente não fala tanto de futebol feminino assim no Brasil. A gente fala de outras categorias e de outras modalidades para o sexo feminino. Mas o futebol, ele ainda vive um pouco à margem disso. A gente não tem assim um investimento tão ágil na categoria e tão fácil. Pesquisando sobre esse assunto, eu vi que nós tivemos um fato que na época do governo Getúlio Vargas era proibido qualquer tipo de modalidade e qualquer tipo de esporte praticado pelo sexo feminino. Pra vocês verem como que a coisa era naquela época, né? E aí, só depois de muito tempo, em 1979, em que foi derrubado esse decreto do Vargas, e aí sim pôde acontecer o esporte para as mulheres. O futebol ele começou um tempo depois, em 1986, com um amistoso disputado contra os Estados Unidos. Então a gente não tem uma categoria tão velha assim no nosso mundo. Ah, mas 1986 já é muito. Mas antes disso, nós já tínhamos outras seleções, outras mulheres competindo. Estados Unidos já competia, que é o maior destaque, Suécia também competia. Sem contar que o futebol feminino, por mais que ele tenha sido liberado no Brasil, ele demorou muito para crescer, ele demorou muito para aparecer. E até hoje a gente vive ainda um pouco à margem disso. Você não tem leis claras para as mulheres, você não tem vamos supor, uma federação à parte disso. O futebol feminino e masculino, eles acabam se misturando por ali. Tudo bem, pode se misturar, não tem nenhum problema. Só que a gente teve um investimento muito maior na parte dos homens, que já jogavam até mesmo antes da Copa de 50, enquanto as mulheres foram conseguir jogar e conseguir fazer os seus clubes em 1986. E aí, como que a gente fica em relação a isso? A gente perde tanto investimento, só que essa é uma modalidade que ela fica um pouco à parte. Nós tivemos para esse ano uma norma da CBF de que os clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro teriam obrigatoriamente que ter a categoria das mulheres em seus clubes. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Flamengo, todos que estão hoje na Série A do Brasileirão teriam que ter as suas categorias das mulheres. Só que isso não tira o futebol feminino do amadorismo. A gente hoje não tem uma profissionalização assim tão grande para o campeonato. Nós temos aqui no Brasil a disputa do Campeonato Brasileiro e também tivemos a disputa da Copa do Brasil. Hoje mais o Campeonato Brasileiro e também os estaduais. Só que se você for acompanhar os jogos, não é aquela coisa. Não é a mesma coisa que você acompanhar um jogo do futebol masculino. Sem contar a qualidade e sem contar que nem sempre é no estádio. Acaba sendo às vezes num campo treino, num CT, escondido da grande mídia, ninguém fala muito. Nós tivemos recentemente uma polêmica aí que saiu na surdina de que uma equipe do Campeonato Brasileiro Feminino estaria lá só por interesse do clube. Não era assim para ganhar nada, era simplesmente porque o clube falou, tem que ter, então nós vamos colocar, mas não vamos nos importar muito com essa categoria. Para você ver aonde que está chegando o futebol feminino aqui no Brasil. Esse movimento que nós tivemos nesse mês de junho em relação à Copa do Mundo Feminina abriu muitos olhos para que o futebol feminino se valorize mais. A gente teve uma grande representante, temos até hoje essa grande representante, que é a jogadora Marta, que ela faz de tudo para que o futebol brasileiro, tanto masculino quanto o feminino, sejam igualitários. Para quem acompanhou a Copa ou viu algumas comemorações de gols da Marta, que se tornou a maior artilheira de todas as Copas, tanto masculina quanto feminina, ela mostrava um símbolo na sua chuteira de rosa e azul, que era um símbolo de igualdade de gênero, era um símbolo para demonstrar que tanto homens e mulheres teriam que ter
os mesmos direitos, tanto em leis, né, para viver, para qualidade de vida, quanto para o futebol ou para qualquer outro tipo de modalidade. Ela também é uma jogadora que não aceita patrocínio próprio para sua carreira, não tem uma empresa por trás incentivando isso. E toda vez que você conversa com a Marta ou você vê uma entrevista da Marta, é sempre batendo nessa tecla de que o futebol precisa melhorar, de que o futebol feminino precisa de investimento, precisa de um olhar melhor, tanto de confederação, de federação, de empresas, até mesmo da população. A população está de modo lento investindo em assistir a competição. Não acontece como acontece, por exemplo, na Copa do Mundo masculina, em que os jogos da seleção a gente parava. Quem se lembra em 2014 e 2018 que aconteceu isso? A gente parava para assistir os jogos da seleção. E não acontece isso. Algumas empresas fizeram isso. Depois eu até posso citar algumas aqui para vocês. Que no dia de jogos da seleção feminina parava, não tinha expediente, e teve até empresa que liberou os funcionários, deu meio que uma férias coletiva para todo mundo, para que o pessoal pudesse estar em sua casa acompanhando a Copa do Mundo feminina. E tem um detalhe que eu recebi essa semana, no monte de e-mails que eu acabei recebendo, um destaque em relação às redes sociais. O jogo das meninas, né, do Brasil contra a Itália no terceiro jogo da primeira fase, né, que o Brasil acabou vencendo com um pênalti marcado pela Marta, rendeu mais que o jogo do masculino na Copa América contra a Venezuela. Foi péssimo, né? Vamos ser bem sinceros. As meninas, com a garra, com a força, encararam melhor a disputa do que o masculino. Ah, mas a gente tem que cobrar uma melhora do elenco também. Nós temos que cobrar, sim, temos que cobrar uma melhor atitude do técnico, que é o Vadão, que muita gente criticou ele, tanto no começo, que ele é um técnico que está há muito tempo na seleção, ele ficou um tempo, aí tiraram ele, colocaram a Emily Lima, a Emily Lima saiu e colocaram o Vadão novamente. E todas as vezes, sempre há uma crítica em relação ao Vadão. Para quem se lembra, antes da Copa do Mundo, o Brasil perdeu todos os amistosos femininos. Até mesmo o torneio internacional que acontece aqui no Brasil no final do ano, o Brasil perdeu o torneio. E aí ficou aquela discussão, né? Como que chegaria a seleção para essa Copa do Mundo? Principalmente porque a gente sempre vê praticamente as mesmas caras, Marta, Cristiane, Formiga e Companhia Limitada. E como que chegaria essas meninas para essa Copa? Como que chegaria a mentalidade delas? E elas mostraram, pelo menos nessa primeira fase, que foi bem, que estão com a cabeça no lugar. E aí a gente vai precisar acompanhar depois. E aí depois eu falo pra vocês como que foi esse resultado, como que elas chegam pra esse final de Copa. Como que foi, qual que é o balanço disso tudo. Depois a gente comenta, a gente pode fazer um próximo vídeo falando sobre isso. E a gente tem muita desigualdade ainda das duas categorias. O principal delas é o salário. Quanto tem homens que recebem aí, sei lá, 100 milhões de euros ou de reais só pra sorrir, às vezes, durante o mês. Tem mulher que só tá ganhando 1 milhão, 2 milhões. Por mais que seja muito, pelo menos no meu ver 1 milhão, 2 milhões é muito, você vê uma discrepância em relação, você vê uma distância muito grande. Se até mesmo no salário há uma distância muito grande, imagina dentro de campo e imagina em relação ao investimento. Hoje a gente assiste o Campeonato Brasileiro Feminino e a gente vê muito amadorismo. Não generalizando todos os clubes, tá? Há clubes que incentivam, que fazem valer, Corinthians, Ferroviária, Santos, o Foz também. A gente tem equipes também que por enquanto não disputam brasileiro, mas disputam os estaduais e estão muito bem. Então a gente precisa valorizar esses clubes que incentivam as categorias e que incentivam a inserção de outras modalidades, não só futebol masculino ou não só o esporte para os homens. Eu falo bastante coisas assim sobre mulheres aqui, né? Eu acho que eu acompanho muito e sempre tento trazer uma reflexão para vocês aqui no canal. Espero que vocês entendam, compreendam e também aceitem a opinião. Por isso que eu sempre peço para vocês deixarem um comentário aqui embaixo, que eu quero saber a opinião de vocês. Se inscrevam no canal, siga nossas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante pra gente continuar crescendo o canal e compartilhe o vídeo. O que a gente vai tirar de lição daqui? Igualdade de gênero, como sempre, homens e mulheres, homens, gays, lésbicas, toda essa divisão e subdivisões que nós temos, ok? Gente, até a próxima semana. Tchau pra vocês.